Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Elas à Mesa. Que felicidade, gente, vocês não têm noção. 15 dias, vocês sabem o que é isso? Para nós é uma eternidade, né, Sheila? É verdade. Meu Deus, esse feriado quebrou com a gente. Eu queria de todo jeito fazer um podcast, colocar esse povo ao vivo aqui, na marra, e os coitadinhos precisavam descansar, né? Então vocês em casa tiveram uma folga. Mas hoje nós estamos aqui novamente com essa mesa linda, com um convidado especial. Primeiro o Espírito Santo, depois o convidado em carne e osso, um ser humano maravilhoso que o Senhor nos trouxe com uma bagagem incrível. E nós estamos aqui somente para agradecer. Então eu quero, em nome do Elas à Mesa, do Portal Sul SC, agradecer a tua confiança, o teu carinho, por você estar conosco toda terça-feira, por você compartilhar a nossa live, o nosso pod, para quem você conhecer, porque as bagagens daqui são grandiosíssimas. Nós fizemos tudo com muito amor e carinho. Então, nós viemos hoje, neste lugar, com uma conversa leve, com a presença de Deus e uma transformação real. Hoje nós temos um tema muito especial que é inseparáveis. Olha só, cheguei até a me confundir aqui, ó. Inseparáveis. Olha que tema incrível. Curioso, né? Firmes em Deus, em um mundo em mudança. Em um mundo em mudanças, tá? Nós vamos falar sobre fé, propósito e como permanecer firmes, mesmo diante de tudo o que muda ao nosso redor. Antes de tudo, vamos agradecer a Ele, que é o dono de tudo, né? Que é o nosso foco. A mesa só existe por Ele. Então, se não fosse Ele na minha e na tua vida, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui é porque nós temos o fôlego dele, o Espírito Santo. Então, nós, com a Sheila, a nossa Chicletinho, o pessoal do Portal Sul e o nosso convidado, queremos abençoar a tua vida. Concentra. Senhor, te damos graças por esta pessoa que está nos alcançando, que estamos alcançando e que está nos assistindo neste momento. Aqueles que entrarem ao vivo, aqueles que por uma eventualidade não conseguirem, mas que vão assistir depois, que nós estaremos no Face, que nós estaremos durante a semana já no YouTube, que eles possam ser edificados pela tua palavra, pelo testemunho, que o Senhor derrame bênção sem medida, transbordante, como a tua palavra diz. O Senhor é galardoador daqueles que creem, Pai. E nós cremos que o Senhor é um Deus que ama abençoar. Toca nessas pessoas, na família, na empresa, nos negócios, na área financeira, na área física, Deus, mas principalmente na área espiritual. Porque sem a tua presença, de nada adianta termos dinheiro, de nada adianta termos fama, de nada adianta sermos alguém poderoso, porque sem a tua presença, nós não somos nada. Então nós abençoamos a tua vida e queremos já, neste momento, dizer para você que o Senhor nos permite viver esse momento e também agradecer a família do Portal Sul, porque eles confiaram no projeto através da vida do seu Valmor, da Gia, sua esposa, da Yasmin, da Isabelle, que é a nossa Chicletinho, do Renan, que está no litoral nos assistindo. Nós queremos agradecer a essa família. Amém. E dizer a vocês como eles são preciosos, gente. Acompanhem tudo que existe no portal, é edificante. O Senhor coloca a mão e Ele transforma. E hoje eu quero levar a vocês uma palavra de muito amor. E vem da palavra de Deus. Ela já vem hoje mastigadinha por causa da minha coleguinha que é maravilhosa, que o Senhor coloca os improváveis do ladinho uma da outra, né? O versículo base hoje do nosso papo maravilhoso, ele está em Daniel 11, Daniel 11, capítulo 11, e o verso é 32, tá? Você pode anotar e aí depois você vai lá e acompanha, e também que o Senhor fortaleça a sua leitura através desse versículo. Ele nos diz assim: mas aqueles que conhecem ao seu Deus, aqueles que conhecem ao seu Deus se tornarão fortes e farão proezas. Hoje você vai entender exatamente como é viver isso na prática. E nós cremos isso.
Amém, Né, né? Sheila? É verdade. E tu falou ali, eu nem prestei atenção, o nosso podcast de hoje é o Ah, eu não fiz a 4 pontos. pergunta. Chicletinho, qual é o número do nosso pod hoje? 48. Olha, É, na verdade 4 nós pontos. ficamos com 47 lá É. atrás, né? Da Então- semana passada. Então é 47 hoje, 47. amor. É, porque o 47 ele não esteve ao ar. Então voltamos pro Voltamos 47. pro 47. Mas nós já estamos multiplicando, né, Em Sheila? nome de Jesus. Em nome de Jesus. É verdade. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, recomendadíssimo pelo nosso querido Adriano, né? Que Adriano. inclusive trabalha Meu aqui no Deus. Portal Sul. Uma pessoa, bênção. uma bênção de Deus. Então hoje temos a alegria, né, de receber aqui conosco o pastor. Vou ver se vou acertar o Isso, nome mas dele. ele vai ajudar, calma. É, Hallivel. Isso aí. Isso aí. Fontana Coutinho. Ele é pastor ali da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas ele tem mais de 26 anos já no ministério ali na Adventista. E ele atua em diversas regiões. Até ele estava me contando antes que cada pouco ele vai numa região, fica ali por aproximadamente uns 4 anos, né? Então eles têm um grupo diferenciado. Depois ele vai estar contando também um pouquinho para nós como que é o formato da Igreja Adventista no meio pastoral, que tem os anciãos, que tem as igrejas, os irmãos, né? Que tem a congregação, né, que são muito unidos também, que ele diz que funciona muito bem, e ele vai estar explicando para nós também. Então, ele é casado com a psicóloga Luana Carla e pai também da pequena Luna, de 7 anos de idade. Pastor, então é uma alegria, uma honra ter você aqui conosco. E hoje vai nos trazer um assunto muito importante, né, da palavra de Deus, também contar um pouquinho dos seus testemunhos, um pouquinho da sua missão nesse ministério pastoral também. Seja muito bem-vindo, né? bem-vindo. Obrigado, Sheila e Lourdinha também. Que É Deus um derrame privilégio. bênçãos. É um privilégio muito grande estar aqui. Amém. Eu sou recente aqui na cidade, né? Cheguei este ano e hoje pela primeira vez tive o privilégio de conversar um pouquinho com vocês. Olha, Amei. São que pessoas coisa boa. simpáticas, gente boa, né? Espirituais. Xanxerê acolhe. Xanxerê é muito Acolhe. especial, né? Aham, é verdade. E estou gostando tanto que quero ser convidado para voltar outras vezes. Sim. Tá bem? Amém. Nós costumamos fazer em séries, porque uma hora passa muito rápido, pastor. Ok, Então, passa muito rápido, vamos é ter, verdade. com certeza, Aham. o capítulo 2, 3 e sucessivamente, até porque nós ficamos sabendo, né, que nós temos uma psicóloga na família. Claro, então, com nós temos que certeza. trazê-la também, né? Exato. Sim, e hoje vai falar também sobre o teu, né, em séries também, que vamos deixar um pouquinho mais lá para frente, mas aqui o podcast também é em séries. E em séries também. Legal. Com certeza. Sim. Muito bom ter aqui. E assim, eu digo que nada é acaso, né? Existe provisão dele, né? Propósito dele. Os convidados que aqui chegam, o Senhor nos traz com uma bagagem gigantesca. E nós já estamos curiosíssimos, porque temos uma imagem aqui que está assim, ó, poderosaço, assim, olhando para nós. E nós estamos aqui numa curiosidade só. Mas acalme teu coração, que nós temos aí, ó, todo um programa para descobrir o que vem aí, tá? Pastor, o senhor comentou então que desde os seus 3 anos já sonhava em ser pastor. Como foi perceber esse chamado tão cedo e o que sustentou essa decisão ao longo da sua vida? Muito bem. O meu pai escolheu esse nome que as pessoas têm dificuldade muitas vezes de mencionar, ele é né? excelente, né? Hallivel, é o nome britânico. E, em realidade, esse nome ele veio de um pastor adventista chamado Léo Hallivel. E ele escreveu um livro. O livro é intitulado Léo Hallivel no Amazonas. Então ele fundou aquelas lanchas missionárias que elas legal. existem até Até hoje, hoje. sabe? Aquele trabalho social com os ribeirinhos ali do Amazonas. Eu estava agora em janeiro em Paranaguá e eu fui pregar numa igreja e contei a história do meu nome. E aí um senhor, ele disse o seguinte: olha, eu fui curado pela lancha. Claro que Deus que sim, usou a lancha, sim. né? Deus o curou. Mas ele estava contando que a lancha parou em Paranaguá, no porto. E aí ele estava desenganado pelos médicos. Ele tinha 7 anos e ele tomou uma injeção.
Ele não sabe que injeção foi, não lembra quem foi, mas foi alguém da lancha missionária. E a lancha depois seguiu viagem, e essa injeção Deus usou para curá-lo. Então ele nunca esqueceu disso, né? E o pai leu este livro, Léo Hallivell no Amazonas, histórias lindas, assim, missionárias. Testemunhos grandiosíssimos. E como meu pai era muito missionário, meu pai faleceu em 2012, mas ele sempre foi muito missionário, gostava de pregar, de dar estudos bíblicos. E aí então ele leu o livro. Esse Léo Hallivell ganhou uma medalha do presidente Getúlio Vargas, o pai gostava dele também. E aí ele colocou este nome. Foi somando. Era o sobrenome, né? Hallivell. Sim. Aí ele colocou como meu nome. Então, quando eu nasci, na mente do meu pai, assim, ele tinha uma missão para mim, né? Olha. E essa missão não foi da mente do meu pai, foi da mente Foi de do Deus, a Senhor. vontade do Senhor, né? Então, a minha mãe conta que aos 3 anos eu ganhei minha primeira gravata. E ali eu comecei a dizer que eu queria ser pastor. Que legal. Aí eu fui batizado aos 12 anos, né? E eu nunca pensei em fazer outra coisa. Tanto é que quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha recursos para começar a faculdade. E eu fiquei 1 ano parado. E a minha mãe disse, filho, faça outra coisa, escolha um curso por aqui mesmo. Eu nasci em Cascavel, mas me criei em Toledo, no Paraná. Sim. E aí a mãe disse, faça outra coisa. Eu disse, não, mas se for para mim estudar, eu quero fazer teologia. Olha só. Então eu sempre eu sempre senti esse chamado de Deus de que eu deveria ser pastor. É o que eu gostava de fazer. Desde novo no teu íntimo, né? E tudo Exato. sobre missão, né? Aos 12 anos eu fui batizado, aos 12 anos eu preguei pela primeira vez na minha igreja. Só. Eu lembro até o sermão, era o sermão quando Pedro negou a Jesus, né? Esse foi meu primeiro sermão. E um sermão nada muito fácil, Não. né? Não. Um sermão que... Mas eu lembro que eu escrevi o sermão palavra por palavra. E aí peguei a escova da minha mãe, fechei a porta do quarto dela. Foi treinando. Na penteadeira tinha um espelho e eu pregava para mim, né? Olha que lindo. E orei bastante também. Então foi o meu primeiro sermão. Porque como a gente fala, né, hoje ali você está, né, tá na frente de um ministério, né, que você está, é o pastor ali, presidente, mas tudo através disso teve muita oração, muito jejum, muita busca, né? E Exato. muito conhecimento também, né, que foi estudar, foi buscar. E lógico, o Espírito Santo ele está ali, porque se a gente não estiver só à base da teologia e não buscar o Espírito Santo, também acredito que a palavra não vai ser revelada a ti, né? Não. No ano 96, eu fui ao Chile para fazer teologia, né? Lá são 5 anos. Então, são 4 anos de estudo e depois você faz uma prática também. E essa prática eu vim fazer no Brasil, e aí eu fiquei por aqui. Então, eu estou aqui em Santa Catarina desde o ano 2000. Vai fazer 26 anos que... Foi o ano também que eu vim para Santa Catarina. Do Paraná para Santa Catarina. E morar Brasil. no Chile foi algo maravilhoso. E tu morou no Chile por 5 anos. Universidade Adventista do Chile. Eu fiquei por 4 anos lá. 4 anos. E depois eu só voltei para fazer a prova do exame de grado, que eles dizem, né? Então, mas foi uma experiência maravilhosa. E Deus conduziu as coisas, né? Eu vim parar em Santa Catarina, todos diziam, Hallivell, você vai estudar no Chile. Recebi um chamado para ir para a Rússia e até para ficar no Chile, e você vai estudar no Chile e nunca vai trabalhar no Brasil. Meus amigos diziam isso, mas eu disse não, Deus sabe das coisas, né? E Deus nos trouxe aqui. Já trabalhei em diversas regiões aqui de Santa Catarina, Chapecó, Florianópolis, Araranguá, Brusque, Curitibanos, Joaçaba. O que o pastor mais faz é viajar, né? Barra Velha. Então a gente na igreja adventista, a gente muda em torno de 3 a 4 anos, a gente é transferido para uma outra cidade, né? Então a última cidade que eu morei agora foi Timbó. Olha, do ladinho do meu filho lá. Muito Beijo, gostosa meu a amor. cidade. E agora Deus nos dá o privilégio de estarmos aqui, servir ao Senhor nessa cidade. Eu cuido de 6 igrejas, né, adventistas. Uma está em Faxinal do Irani, a outra está em Faxinal dos Guedes, e as demais estão aqui nos bairros e no centro de Xanxerê, né?
Todas têm um pastor, digamos. Não, do campo, nós ou temos uma estrutura organizacional e nós temos os anciãos que nós chamamos, ou presbíteros, né? Sim. Então, eles nos ajudam na administração da igreja. Então, é uma igreja muito organizada que ela anda por si só. E a gente cuida, então, a gente chama de distrito pastoral, que é um conjunto de igrejas, né? Eu, em Araranguá, cheguei a ter 14 igrejas, Imagina. né? Mas aqui estou com 6 igrejas. Então, estou muito feliz, é uma região muito boa para trabalhar, um povo muito querido, muito receptivo. Aqui é bem gostoso, é um né? povo O pessoal abençoado. é bem tranquilo, bem simpático, acolhedor, Exato. né? É uma mistura de etnias, né? Então, isso faz com que a nossa região se torne mais calorosa, né? Exato. De alguns lugares. Exatamente. Então agora pra gente, porque a gente aqui, pastor, a gente tem que ir dando uma acelerada, Isso. né? É. Não dá pra... Ai, meu Deus. Então a gente Eu já sei. conheceu um pouquinho da tua história, né, aqui, até para o pessoal entender, né, qual a denominação que o senhor está. Também, assim, inclusive já foi pra África, né? Além do Chile, na África, quais outros lugares você já foi fazer missão também? E conta pra nós um pouquinho sobre fé, experiências, comunhão com Deus, nesses lugares que, principalmente a África, a gente sabe que não é um lugar fácil, né? Sim. Porque vai assim, a gente conhece, a gente quer mais, entende o que é a África na parte espiritual, quando vai lá, sabe que não é muito fácil para um cristão chegar lá, até porque vai se deparar lá, né, com coisas bem pesadas e mais para a parte maligna mesmo, né? Sim, sim. Se o senhor quiser contar um pouquinho para nós das suas experiências, como foi essa viagem para lá? Eu fui 3 vezes para a África e a minha esposa me acompanhou 2 vezes. Em realidade, eu preciso de um outro podcast para falar só sobre a África. Olha só. Mas eu estive em Lobito, em Lubango e em Zumbi agora a última vez, né? É uma experiência maravilhosa. Eu fiz missão também no Chile, né? A gente passou já por muitas experiências assim fortes Meu na Deus. missão. Poderia passar um bom tempo relatando essas experiências. Então vai ser, ó, parte 2, ó, Mas, série. mas Falar se tem sobre uma África. coisa, exato. Mas se tem uma coisa assim que mais marcou o meu ministério nesses 26 anos, são várias, mas se eu fosse destacar uma, foi o primeiro dia que eu batizei. Porque na Igreja Adventista você estuda 4 anos, aí passa por um estágio, uma experiência e depois você é ordenado ao ministério. Demora mais uns 3 a 4 a 5 anos. E eu batizei, a primeira pessoa que eu batizei se chamou Ana, uma adolescente de 13 anos. E a palavra Ana significa graça. Então, como eu sempre quis ser pastor, o primeiro batismo, isso foi na cidade de Florianópolis, na Igreja coisa Central linda. de Florianópolis. Foi a primeira pessoa que eu batizei. Batizei ela e depois batizei a mãe dela, né? Então, nós que somos pastores, a gente gosta de tudo, de quase tudo no ministério, Sim, né? sim. Funeral não, né? Mas a gente gosta de casamento, de festas espirituais, a gente gosta. Mas o que mais me emociona é quando temos um batismo. A entrega, né? Porque uma entrega é o maior milagre que a gente pode presenciar. É verdade. Eu já orei por pessoas desenganadas que foram curadas, mas também já orei por pessoas que oramos e fizemos a unção e elas morreram. Sim. Mas havia no coração, havia no rosto aquela esperança que eu estou isso. guardado ou guardada em Cristo. Então são experiências de fé que mexe contigo e marca a tua vida, né? Mas quando eu entro no tanque batismal e a gente diz, te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, pra gente é uma emoção muito grande. maravilhoso, né? E é como a Bíblia fala, né? Que o milagre é isso, né? É o pecador reconhecer a sua qualidade de pecador e se entregar para Cristo. E a Exato. partir do batismo, ali começa uma nova história, né? O morrer, Senhor né? O velho para vir o novo. É verdade.
E ali o Senhor vai começar a escrever a história, né? Exato. E para Deus curar um câncer é muito fácil, mas o batismo, Deus faz a parte dele, mas eu tenho que dizer sim. Sim. Isso. Então não depende só de Deus, depende da minha Da escolha pessoa. também. E Deus, ele não mexe no meu livre-arbítrio. Exatamente. Por isso que é um milagre muito especial, né? Nossa. Muito Quando a pessoa se especial. decide para Cristo, né? Exato. E é isso que a gente vê, e se decide de verdade, porque ultimamente a gente está vendo que as pessoas, elas quietinho, estão rebusada. se decidindo pela metade, né? Exato. Elas não querem largar muitas vezes as coisas do mundo ou os benefícios. Elas querem não, é somente quero a até bênção. aqui. Só até a bênção, eu não quero abrir mão de nada, porque Jesus me chamou assim, eu vou ser assim. Parece que está se perdendo um pouco daquela essência do que é morrer para o mundo e viver para Cristo, né? Exato. E hoje eu posso te dizer que agora, né, nesse pouco tempo de conversa que a gente teve já, dá para entender o porquê que o pastor está à mesa com a gente, com elas, né? Porque a nossa história assembleiana é uma história de missão. E viver missão está no coração do cristão. É verdade. Né? Então, é compartilhar ideias, é compartilhar testemunhos e viver a graça de um milagre é para poucos. Porque as pessoas hoje elas olham e dizem assim, não, isso é tá louco. Mas o meu esposo ontem até repetiu, sim, o crente, o cristão, ele é louco. Porque a loucura para Deus é o que é o normal. Porque ele disse que ele faria das coisas loucas para enganar as sábias. E eis-nos aqui, pessoas assim, comuns diante de um mundo e até pequenos, né? Insignificantes. Mas no meio de tantos ele nos viu. É verdade. Então comigo foi lá com quase 40 e para ti foi 3 aninhos. Já, na verdade, já veio dentro do coração do seu pai. Exato. O desejo desse Hallivel. Olha, deste Hallivel ser o pregador e que ele iria ser o missionário, ele iria conduzir a palavra e através da vida dele, pessoas iriam receber não só testemunhos como curas. Então você não está assistindo algo ocasional, algo assim simples. Você está assistindo testemunho de vida. Algo com muita bagagem e que nós vamos repetir aqui por vários, com certeza, vários episódios. E a pessoa que nasce no reino de Deus, ela já nasce como missionária, né? Então ela tem paixão pela missão, né? Não importa verdade. se você nunca foi para a África, mas aonde você está, deve fazer a missão, né? É isso aí. É o ID, né, de Cristo. Então Exato. O último mandamento que ele deixou aos antes da sua redores ascensão. até os confins da terra, né? É verdade. E a missão é muito isso. Às vezes a pessoa acha que tem que ir muito longe, né? E a missão é o nosso derredor, né? Exato. É o vizinho, é o parente, convívio. é o... Começa com a família, com a né? família. Isso, é Com o a família. convívio que tem que ser, né? Ai, gente, vamos lá. O senhor está preparado à série Inseparáveis? Quando esta série vai começar e de que forma? Ela será apresentada e para quem nunca estudou o livro de Daniel, por que ele é tão importante para entender os tempos em que vivemos? Muito bem. Eu intitulo essa série Inseparáveis. E no decorrer dela, se você participar, a gente vai convidar Com você certeza. também, né? Você vai entender por quê. Mas de uma forma rápida, o livro de Daniel, ele aborda muito claro um conflito entre o bem e o mal. E nesse conflito existem 2 poderes que se unem para cumprir o seu propósito. E a gente percebe isso em todos os livros da Bíblia, praticamente, né? A Bíblia fala muito sobre esse conflito entre o bem e o mal, né? Então, no livro de Daniel, a gente encontra esses 2 poderes de uma forma muito marcante. E nós, seres humanos, nós estamos no meio deste conflito. Então, a Trindade, a divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, elas são inseparáveis. Elas se unem com o intuito de salvar o ser humano. Amém.
As hostes do mal também Sim. usam pessoas, poderes e tudo mais, né? Para perseguir os São santos inimigos e tudo também. mais. Então a gente está nesse conflito. Nós não temos como Isso escolher mesmo. não estar. É. A única questão é que nós temos que nos posicionar do lado certo. De que lado vamos Isso. estar? E eu gostei muito do convite, né, Lourdinha? Não sei se você Ai, viu eu ali, né? amei, gente. Olha, já está para o pessoal ver, olha. Está ali a estátua do capítulo 2, que foi o sonho de Nabucodonosor. Daqui um pouquinho eu vou falar brevemente ótimo. sobre ela, né? Então, essa estátua, ela representa os poderes que existem hoje, né? Políticos Verdade. e tudo mais. Então, por isso que abaixo da estátua está ali alguns políticos, né? Sim. Presidentes e tal, representando os poderes atuais hoje, né? Aham. É o que fala a estátua. E do outro lado está quem? Está Jesus Cristo. E ali eu coloquei o cordeiro para que fique bem claro também nessa Sim. batalha entre o bem e o mal, né? E muito bem representado. Nossa. Aí assim, ó, Incrível. por que eu escolhi Daniel? A minha esposa disse, eu estou chegando agora na cidade, ela disse, faz um seminário sobre Apocalipse. Eu gosto muito do Apocalipse, Sim. sabe? Inclusive eu tomei... Meu filho apaixonado. Tomei o propósito de memorizar o livro do Apocalipse. Mas por que eu comecei primeiro por Daniel? E a gente vai começar por Daniel. Porque o livro do Apocalipse, ele é a continuação do livro de Daniel. Eles continuam. Você não entende o Apocalipse se não ler primeiro o livro de Daniel. Em realidade, para você entender, porque a Bíblia ela é um quebra-cabeça, né? Para você entender o Apocalipse, você tem que ler Daniel, tem que ler Zacarias, tem que ler Ezequiel também, né? Sim. Mas principalmente o livro de Daniel. Daniel ele foi levado muito jovem para a terra de Babilônia como escravo. João era o discípulo mais jovem de Cristo. Daniel teve as suas revelações em Babilônia, numa terra estrangeira, como escravo. João teve as revelações na ilha de Patmos, também como escravo. Está vendo a semelhança? Aham. O livro de Daniel, ele está dividido, na nossa Bíblia são 12 capítulos, né? Mas na mente de Daniel está dividido em 10 partes. O capítulo 10, 11 e 12 é uma sessão só. Depois, quando colocar os capítulos, no século 13 em diante, os versículos, para ficar mais fácil para a gente achar, fizeram essa classificação. Mas a última parte de Daniel é o capítulo 10 ao capítulo 12. E no capítulo 10, Daniel fala de um grande conflito. E ele tem uma visão de Jesus. Essa visão de Jesus, se você analisar Daniel capítulo 10, e aí depois você vai lá para Apocalipse capítulo 1, no versículo 12 em diante, você percebe que a visão é muito semelhante. Olha. Os dois tiveram o privilégio de ver Jesus. Ou seja, Daniel termina vendo Jesus Sim. e Apocalipse começa com uma visão de Jesus. Por quê? Que lindo. Porque é a continuação. Tanto é que algumas visões que Daniel teve, ele não compreendeu. E ele chegou a ficar doente para entender algumas coisas. Tanto é que ele faz uma oração, em Daniel capítulo 9, e ele pede a direção de Deus, ele clama, ele pede por misericórdia. E na mesma hora, antes de ele terminar a oração, Deus envia o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel disse, você é muito amado e eu vou te fazer entender a visão. Mas ele não entendeu todas as visões. E no último capítulo, no capítulo 12, Deus disse para Daniel, Daniel, cerra o livro, sela a visão, porque o conhecimento se multiplicará. Nossa. Esse conhecimento se multiplicará no tempo do fim. E aí o capítulo 12 diz que ele ia descansar. Ele ia morrer, mas ele não ia entender tudo, né? Esse entendimento de algumas profecias, principalmente do capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 também, esse entendimento seria compreendido no tempo do fim, através dos escritos de João no livro do Apocalipse.
Então, eu preciso estudar Daniel para poder compreender o livro do Apocalipse e entender as profecias para o tempo do fim também. Quando eu estudo Daniel, eu fortaleço a minha fé. Há um reavivamento, há uma reforma na minha vida espiritual, sabe? Quando eu leio Daniel, eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas. Nenhuma bomba, nenhum míssil, nenhum tiro passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo ouve, né? Então Deus está no controle de tudo. Mas eu percebo também que Deus não só dirige a história deste mundo, Ele nos cuida de forma individual. É verdade. E assim a gente vê os relatos no livro onde Deus cuidou de Daniel, lembra quando ele foi jogado na cova dos leões? Cuidou dos seus amigos quando foram jogados na fornalha. Há um Deus maravilhoso que cuida da gente, que nos ama e cuida. É especial, Nos né? mínimos detalhes, gente. Então eu acabo tendo paz em meu coração porque Deus ele me ama, Deus ele cuida de mim e as coisas não fogem jamais do controle de Deus. Posso sofrer, Sim. posso passar por lutas, provações, mas Deus está no controle de tudo. Ele sabe tudo. A né? própria palavra diz, né? No mundo tereis aflição. Exato. Então, nós não temos como se fazer, tipo assim, não, nós somos heróis, nós vamos... meu filho diz, mãe, presta muita atenção, porque a palavra não disse que nós iríamos ser anjinhos de asinhas e que nós iríamos subir para um plano maior, enquanto alguns iriam passar pela tribulação aqui embaixo. Que Deus seria esse? Exato. Que iria isentar alguns e daí sacrificar alguns, fazendo passar por isso, enquanto outros estariam assistindo. Exato. Quando eu leio o livro de Daniel, eu estou mais preparado para a volta de Jesus. Olha só. Existem 2.500 textos aproximadamente que falam da volta de Jesus na Bíblia, né? Em toda ela. Então, quando eu entendo as profecias, porque se as profecias foram dadas para o tempo do fim, e eu as estudo e o Espírito Santo me guia, eu estou mais preparado. Então, quando as coisas acontecem em nossa volta, na área da economia, as pessoas cada vez perdendo o amor, sem interesse pelo próximo, eu vejo que guerras, fomes, Isso. terremotos, esfriamento da fé, palavra, né? da palavra. Fé, do amor ao próximo. Mas eu entendo que isso já estava escrito, estava profetizado, as coisas iriam acontecer dessa forma. Então eu fico preparado, porque nada me abala. Né? Eu conheço que Deus está guiando a minha vida. Amém. E no tempo certo as coisas vão acontecer. Um outro motivo para você ler Daniel. Ele é totalmente um livro cristocêntrico. Porque o livro de Daniel ele é dividido em duas partes. Os primeiros 6 capítulos é a parte histórica. O capítulo 7 ao capítulo 12 é a parte escatológica. Escatologia tem a ver com profecias para o tempo do fim. E algumas pessoas não gostam de estudar essas profecias porque se assustam. E grande parte da culpa são os pregadores que ensinam de forma errada esse conhecimento das profecias. Então acaba assustando realmente as pessoas. Mas eu quero dizer a vocês que todo o livro de Daniel, assim como Apocalipse também, ele é cristocêntrico. Cada capítulo do livro de Daniel é cristocêntrico. Por exemplo, quando você vai para o capítulo 1, Deus deu sabedoria a Daniel. E Deus entregou o povo de Israel à Babilônia, mas Deus está ali, entendeu? Cuidando do povo. Cuidando mesmo. No capítulo 2, Deus ele é apresentado através do sonho de Nabucodonosor como uma pedra. A pedra que foi jogada na estátua é o reino de Cristo. Então o capítulo 2 fala do reino de Jesus através do símbolo da pedra que foi jogada na estátua. O capítulo 4 fala de um juízo sobre uma pessoa, o rei mais importante de Babilônia, chamado Nabucodonosor. Ele passou 7 anos doente, né? E depois ele foi curado. Né? Então fala do juízo individual. Lembrando que a palavra Daniel significa Deus é o meu juiz, ou Deus me faz justiça. Né?
Amém. E em cada capítulo do livro você vê vários temas, mas o juízo também ele é muito recorrente. Né? No capítulo 4 está o juízo sobre uma pessoa, no capítulo 5 está o juízo sobre uma nação, que foi a queda de Babilônia. No capítulo 6 está o juízo daqueles que queriam matar Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. Lembra que eles foram mortos pelos mesmos leões? No capítulo 7, que é o centro do livro, fala de um juízo também, quando o filho do homem se aproxima de Deus Pai. Capítulo 8 fala do juízo investigativo, que é uma forma de juízo também. O capítulo 9 fala de um juízo, mas esse juízo não foi sobre o povo de Deus, esse juízo foi sobre o Filho de Deus, que fala da morte de Jesus na cruz. E lembra que o livro de Daniel, ele é o livro mais exato com respeito a datas e profecias, com profecias de datas, de tempo. Daniel é o livro mais exato. 600 anos antes de Cristo, ele profetiza, ele dá uma profecia que nós conhecemos como 70 semanas. Está em Daniel capítulo 9 essa profecia, do versículo 24 em diante. E nessa profecia das 70 semanas, ele profetiza o ano do batismo de Jesus. E depois do batismo de Jesus, seria 3 anos e meio de ministério e depois seria a sua morte. Olha só. Ou seja, que sabedoria, né? Que sabedoria. E está ali, bem certinho. E quando a gente vai para os evangelhos, Jesus foi batizado no ano 27, com 30 anos. Né? E quando você analisa Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe que foi exatamente 3 anos e meio de ministério. E depois foi a sua morte. Por que Jesus não morreu antes? Lembra que tentaram matá-lo várias vezes? Mas não era o tempo. A profecia dizia que depois do batismo seria 3 anos e meio. E tudo se cumpre da Tudo forma se com que cumpre. ele diz. E é como estava falando antes, né? Parece que alguns pastores estão com medo de falar sobre a volta de Jesus. E, na verdade, é o que deveria ser mais pregado. Porque quando Jesus veio, o que mais ele pregou foi sobre céu e sobre inferno. E falava, repreendei-vos, porque o fim está próximo. Exato. Então, Jesus nunca pregar um negou, né? arrependimento, Exatamente. né? E hoje a pregação está muito leve, muito... Jesus te ama, vem como estás, fique como estás, não tem renúncia, né? E Jesus nunca falou De isso. maneira alguma. Jesus curou, ele transformou, ele teve libertação, mas a pregação dele era arrependei-vos, né? Exato. Arrependei-vos porque o fim está próximo. Provérbios 28, 19 diz que sem profecia o povo se corrompe. E Amós 3,7 diz que Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, aquilo que o povo de Deus precisa saber para estar preparado para a volta de Jesus está escrito. Isso. Por isso que em Apocalipse 1,3 fala assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Então, quando eu leio profecias escatológicas para o tempo do fim, eu estou me preparando e eu sou bem-aventurado. Eu sou feliz porque eu estou me colocando nas mãos de Deus e Deus está cuidando de mim. E precisa. E precisa. Necessário. Vamos dar. O pastor Lali quer comer um bolinho ou tomar mais um suquinho. A gente vai falar dos nossos apoiadores, né? Porque fizemos também essa parte. Olha só, gente. A chicletinha não para com esses dedos. Vamos ter que correr aqui com os nossos Senhor. apoiadores. Vamos. Hoje nós vamos ter assim, a satisfação de convocar você a se tornar um apoiador, gente. Porque esse programa aqui é edificante, é algo incrível. Você pode acompanhar quanta lição você está tendo, quanta sabedoria divina vem diretamente do céu quentinha para mim e para a tua vida. Nossa, e nós temos a graça de ter aqui o Posto Colpani. Abasteça com confiança e qualidade, um combustível de procedência e atendimento diferenciado, compromisso real com a segurança do seu veículo. A Fornari, construtora em engenharia, que é dos nossos apoiadores maravilhosos lá do Mato Grosso. Seu sonho começa no papel, ganha vida com qualidade e responsabilidade. Projetos bem planejados, segurança, excelência para você construir com total
tranquilidade. A Vustros e Vustros, que é o mercadão de limpeza do nosso amigo Nélio, que já esteve aqui conosco e retornará também, agora em 26, eu creio, ou vamos ver, né? Porque temos uma agenda, mas o Senhor vai colocando, né? Tudo para a sua limpeza em um só lugar. Garante variedade, preços competitivos, produtos que entregam resultado de verdade no seu dia a dia. Isso mesmo. E temos aqui também conosco a Farmácia Avenida. Na Farmácia Avenida você encontra muito mais do que somente medicamentos. Você encontra cuidado, orientação e atendimento de confiança. Com variedades em produtos, equipe preparada no compromisso com a sua saúde e é referência quando o assunto é bem-estar em Xanxerê. Farmácia Avenida. Cuidando de você todos os dias. Também contamos com o Posto AE. Quer abastecer com segurança e qualidade? Vai de Posto AE. Combustível confiável, atendimento ágil e aquele compromisso que faz você sair tranquilamente. Posto AE, confiança que move você. Nobel Chás. Na Nobel Chá você encontra uma linha completa de chás com sabores, aromas especiais para cada momento do seu dia. Além disso, conta também com suplementos que auxiliam no cuidado da sua saúde e equilíbrio para o seu corpo. E tem novidades também de aromas chegando para deixar a sua experiência ainda mais especial. Nobel Chás. Sabor, saúde e qualidade em cada detalhe. E antes da gente passar para o pastor, para a gente dar uma corridinha aqui, queremos agradecer também os nossos 124 pessoas que estão aqui que delícia! nos acompanhando ao vivo. Mais, gente. Nós queremos verdade. multiplicar esse número. Isso vai aí. depender de vocês. Ó, vamos compartilhar. Portal Sul SC. Toda terça-feira, elas à mesa estão aqui com alguém. O Senhor coloca a pessoa certa no dia certo para falar diretamente ao meu e ao seu coração. É verdade. Tá? E ali naquela flechinha ali, você pode compartilhar, já compartilha com quem, agora ao vivo, com quem você está ali vendo, compartilha no teu direct lá e vai, ó. Temos minha mãe lá do Mato Grosso, está nos acompanhando, que delícia, meu mãezinha, pai. beijo. A Tânia também, Universidade Adventista, é esse nome de qualidade. A Tere, minha tia lá de Foz do Iguaçu também. Beijo. A Nacolelo também, paz do Senhor. Estamos aqui, ó. Maravilhoso, a Sempre tia, sincronizado. A as minha primas. prima ali também lá de Foz do Iguaçu, também está. A Joceleia também, boa noite, Deus abençoe. A Ná também, glória a Deus. O Nélio Cunha, Deus seja louvado. O Adriano Cavignoli, eu acho que é. o Adriano. É ele, né? O Adriano que Que nos trouxe. o pastor. É o culpado disso. É a bênção. Então, a Loreni também. A Gelsi, nossa querida aqui do Portal Sul. Parabéns, menino, podcast com muito conteúdos e muito importante para Deus ser no centro de tudo. A Rosa dos Santos, Deus abençoe a vida de vocês. E também tem a Francivan Liro Melo. Amém, palavra de esperança. E a Ná também está sempre nos acompanhando, sempre, né, com a tua tia. As meninas estão sempre ali com a gente. E cara, é real, assim, ó. Quando a gente traz assuntos aqui, quando o Senhor nos trouxe à mesa, quando o Senhor nos deu essa inspiração da mesa, Ele não traz uma placa, tá? Uma denominação. Mas Ele traz a palavra, que é a verdade. E o nosso amado pastor, ele está falando algo aqui que é surreal, gente. É de extrema importância. Porque nós precisamos, gente, acordar para a vida. O mundo não é o hoje. Nós estamos vivendo diante de um embigo, de uma caixinha. Nós estamos vivendo circulado pelo nosso eu. Quando, na verdade, o Senhor bate a porta do teu coração e pede para entrar. Ele está implorando para você abrir o teu entendimento, entender a palavra. Como o pastor diz, começa em Daniel, começa em Salmos, mas vai a Daniel, faz esse estudo sobre Daniel aqui, depois nós vamos colocar novamente esse estudo que o pastor vai trazer, essa série, porque nós precisamos acordar, gente. É verdade. A igreja do Senhor, ela tem que ter sede de que Ele volte.
Mas para ele voltar, ele não vai voltar se a Sheila não souber que ele existe. E eu estou do lado da Sheila e eu não falei. Esse é o teu compromisso de missionário. Fala sério, gente. Fazer missão não é ir para a China, para a África. É aqui na nossa cidade. Existem pessoas aqui em Xanxerê que não creem que Deus é Deus. É em todos os lugares, né? E depois o pastor vai conseguir falar um pouquinho para nós sobre também quem quer fazer o curso, né? Isso. Daí o pastor passa para nós também. E continuando aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que até a Lourdinha deu aqui uma chamada bem legal sobre isso, que é para estarmos atentos mesmo, né? Buscar a palavra enquanto há tempo. E aqui eu coloquei uma pergunta que em Daniel capítulo 2 fala sobre a história do mundo em uma profecia, né? O pastor até deu umas pinceladas antes, como se conectar com os dias atuais e o que Deus quer nos alertar também sobre essa profecia de Daniel capítulo 2. É interessante que em 234 depois de Cristo nasceu Porfírio. Porfírio era um homem muito inteligente, educado nas melhores universidades da sua época, mas ele não gostava de cristãos. E ele disse o seguinte, eu quero acabar com o cristianismo. Quem enfrentou Porfírio foi Jerônimo, muito inteligente também, sabia hebraico, grego, aramaico. E Porfírio estudou também isso para poder ler a Bíblia e derrubar os cristãos. Ele fez uma obra chamada Contra os Cristãos, de 15 volumes. Olha. E o 12º volume foi uma obra contra o livro de Daniel. Meu Deus. Então, o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, que Daniel não foi o autor do livro, lá no século VI. Quem escreveu Daniel foi algum autor no século II antes de Cristo. Por quê? Quais eram os argumentos que ele usava? Ele dizia assim, não, a profecia é muito exata. Daniel capítulo 2 fala do sonho de Nabucodonosor. Isso. Ele sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, Isso, bronze, o bronze. e as pernas e os pés, ferro. Isso. E os pés era barro misturado com o ferro. Olha só. Então aí o profeta Daniel diz, tu és o cabeça de ouro, tu se referindo ao Império Babilônico. Sim. Só que depois de ti virá outro império, inferior ao teu, que é representado pela prata, que são os medos e persas, que substituiu Babilônia, né? Sim. Depois dos medos e persas, nós tivemos o Império Grego-Romano, através de Alexandre o Grande. E aqui no ano 169 a.C. entra o Império Romano, que vai até o ano 476. Então, quando Cristo nasceu, quando Cristo morreu, o grande império era o Império Romano. E aí, o Império Romano seria dividido em 10 partes, como foi, que são os países da Europa, França, Alemanha, Portugal e assim por diante, né? Mas Porfírio, então, ele argumentava o seguinte, que não pode ter sido Daniel, porque ele é muito exato. E a profecia das 70 semanas, por exemplo, 3 anos e meio do batismo de Jesus. Olha e tal. Só que assim, Porfírio, ele nunca teve razão naquilo. Seus argumentos são totalmente falhos. A gente tem vários argumentos para isso, mas por que eu estou mencionando isso? Porque em 1586, um judeu, um cético, chamado Gabriel da Costa, ele seguiu as ideias de Porfírio. Jerônimo, conhecido como Baruque, em 1630, também era um panteísta que seguiu, foi alimentado pelas ideias de Porfírio. Olha só. Nós temos também Anthony Collins, um ateísta que seguia as ideias de Porfírio. O que eu me refiro com isso? Que existe 2 livros na Bíblia. Na metade do século XVIII surgiu a alta crítica, nós conhecemos assim como alta crítica. São pessoas que estudam a Bíblia para duvidar e criticar a Bíblia. Sim. Em 1753, Jean Astruc, ele escreve um livro, ele era um médico francês, escreve um livro chamado Conjecturas. E ele apresentava de que Moisés não escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E Moisés só compilou eles. E os seguidores de Jean Astruc diziam que nem Moisés compilou.
Olha só. E os 2 livros mais criticados pela alta crítica da metade do século XVIII em diante é primeiro o livro de Gênesis e depois o livro de Daniel. Entendeu? Caraca. Não é coincidência isso, né? Não, né? Porque no conflito entre o bem e o mal, Gênesis apresenta a revelação de como tudo começou. Isso. E Daniel apresenta de como tudo vai terminar. Vai terminar. E são os livros mais atacados pela alta crítica. Claro. Mas é interessante que quando você lê o texto de Daniel, e é isso que eu vou explicar também nessa série, Daniel, ele escreveu o texto de uma forma de quiasmos. De uma forma muito rápida eu vou explicar isso. Pensamento A, pensamento B, a ideia central, depois volta para o pensamento B1 e termina com o pensamento A1. Olha Entendeu? só. Essa é a forma de quiasmos. Todo o Apocalipse, todo Daniel foi escrito assim, de forma de quiasmos. Cada capítulo de Daniel, e é interessante que Daniel não é só profeta, né? Ele é considerado sábio. Na classificação bíblica hebraica, ele é um sábio, né? Essa forma de quiasmos ressalta alguns pontos principais. Então, por exemplo, se Daniel fosse grifar o ponto principal no capítulo 2, está ali no versículo 20, 21 e 22. Diz que Deus revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Ele é que muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ou seja, a mensagem principal de Daniel é que Deus conhece tudo. Ele sabe tudo. E ele sabe com exatidão o futuro. Justamente o que a alta crítica diz que o livro é muito exato, não pode ter sido escrito por alguém antes, né? Como? Em outras palavras, está dizendo que Daniel é uma farsa, que Daniel é uma mentira. Sim. E é justamente isso que o livro de Daniel nos traz. Deus, ele conhece o futuro, ele sabe todas as coisas. Agora, assim, ó, de todos os argumentos que a gente tem para refutar a alta crítica, o principal, para mim, é o que está em Mateus capítulo 24, versículo 15. Jesus, ele usa uma expressão que está no livro do profeta Daniel, e aquela expressão se refere a Jerusalém, e ela ia acontecer 40 anos depois daquela fala de Cristo. E ele usa aquilo que está escrito no livro do profeta Daniel, e aí ele usa a expressão, quem lê, entende. Interessante. Olha. E lembra que Moisés também é criticado, que ele não foi autor do Claro. Pentateuco? E Jesus, ele usa Êxodo 3, lá na sarça, e ele fala de Gênesis 2 também da criação, Gênesis Sim. capítulo 1, ele usa Deuteronômio. Na mente de Jesus, ele tinha certeza que Moisés escreveu o Pentateuco. E na mente de Jesus, ele não só considerava Daniel um sábio, para Jesus, Daniel era um profeta. E Jesus confiava em seus escritos. Então, eu prefiro ficar com Jesus Claro. do que ficar com um panteísta, um deísta e um cético. É verdade. Entendeu? Ontem no nosso estudo, meu filho falou exatamente isso. Entre o que as pessoas, eles até consideram, ele comentou com a gente, eles até me consideram meio grosso, né? Meio grosseiro, porque entre o achismo de alguém, eu acho tal coisa, eu prefiro ficar com a palavra. Porque entre eu achar, do meu ponto de vista, não. A palavra, ela vai mostrar exatamente o que ela se revela. E ela não tem verdade. como mentir, ela está aqui. Ela não mente, a palavra é essa, né? Ela é verdadeira, ela é eficaz olha só. e ela se renova todos os dias, né? Exato. É verdade. Demóstenes dizia, né? É mais fácil seguir cegamente do que compreender e tornar-se realmente livre, né? Então, o conhecimento, ele traz a liberdade porque nos aproxima de Cristo, e Cristo é a liberdade, né? E cada dia fica mais complicado. As pessoas, elas não querem ver. Ao conhecer Jesus, seremos livres. Por isso que é importante o estudo, a oração e a total dependência de Deus, né? Gente, vamos lá. Vamos pro bate-bola? Pro bate-bola, porque já Então estamos tá, gente. quase Meu no... Deus, a Chicletinho já mostrou o dedo aí. Sem vergonha. Mas nós vamos continuar deixando, porque esse tema é incrível, gente. Vocês precisam levar a sério, tá? Um versículo que define hoje.
Porque eu sei que meu Redentor vive e ao final se levantará por sobre a terra. Jó 19, 25. É o meu texto predileto e sempre definiu a minha história. Glória a Deus. Deus. Amém. Vai lá, Sheila, o segundo você. Uma palavra que resume a sua missão. Evangelismo. Ai, que delícia. Propósito. Quem sabe seria Seria. a segunda, né? Olha só. Propósito. Deus, né? Um conselho para quem quer fortalecer a sua fé. Ore e estude as profecias de Daniel e Apocalipse. Você vai se surpreender com o amor de Deus na sua vida. Amém. E é real, gente. Leve em sério, por favor. É verdade. Um hábito diário que não abre mão. Ler a Bíblia Não poderia ser Diferente. diferente, né? todos os dias. É. Não tem como. A minha, Olha fi- aí, ele sabe de cor tudo, né? a Então, minha filhinha está aprendendo a ler agora, né? E aí nós tomamos a decisão, eu tenho uma Bíblia só para isso. E ela está lendo junto comigo e eu estou marcando. Estamos nos primeiros versos, começamos semana passada isso. coisa Olha que mais Do legal. capítulo 1 de linda. Gênesis. Então a gente vai ler junto toda a Bíblia. Amém. Então agora eu tenho um compromisso, Um pelo menos ler um versinho com ela. Amém. E assim seja. Família em uma palavra. Bênção. Bênção. Glória a Deus. Se não fosse pastor, seria... Não sei o que seria. Pastor, Desde os 3 anos já está pregando. já não Se eu não fizesse teologia, eu seria uma outra faculdade, História. História me cativa bastante também. É. Mas te completa totalmente nesse teu As chamado. pessoas perguntam no que eu trabalho, as que não me conhecem. Aham. E eu digo, eu não trabalho, eu me divirto. Isso. Né? Isso não é um trabalho trabalho. para mim. Não, é incrível. Pastor, Quando a gente faz aquilo que gosta, né? Claro. É um prazer. verdade. E antes da gente encerrar, pastor, se quiser falar sobre a série que vai ser, como tu mesmo me colocou, que não gostaria de colocar como curso, né? Seria uma série, porque realmente você vai estar conseguindo diluir tudo ali de uma forma para que todos entendam, né? Exato. Então, assim, ó, o programa vai começar neste domingo, né? Dia 3 de maio, às 19 horas. É 1 hora toda a programação. Tá? E é uma série onde você vai ganhar uma Bíblia, vai ganhar um material de estudo, tá? Então tudo aquilo que nós vamos falar, a gente vai deixar um material para você. Você pode levar sua caneta, seu bloco de anotações, mas a gente vai te dar um material também. Sim. Porque se você só ouvir, depois você sai dali e esquece. Então a gente vai dar um material para você continuar estudando, né? E aqueles que participarem são 7 domingos especiais. A gente vai dar também um certificado de que você participou de um seminário chamado Inseparáveis. É bem bonito o certificado, Olha tá? que Vocês vão bom. gostar. E é Inseparáveis parte 1, porque é até o capítulo 6. Tá bom? Que coisa E boa. aí, no outro semestre, a gente vai fazer um outro seminário com mais 7 temas, incluindo os últimos 7 capítulos, os últimos 6 capítulos de Daniel. Gente, vocês não podem perder por nada. Eu sempre digo assim, ó, vá no primeiro dia. Se você gostar, você vai Isso. continuar indo. Porque se você deixar para ir no último dia, você gostou, mas perdeu Daí toda perdeu a todo o série. conteúdo. Então, E né? não compreendeu, né? Porque como são profecias, são revelações, não é tão fácil para entender também, né? Todo um contexto. Porque ali Deus ele vai mostrando, exato. né? Só que o diferencial da primeira parte de Daniel é que os primeiros 6 capítulos são histórias. Então são histórias fascinantes. Só que essas histórias, ela é um símbolo de uma realidade maior. Olha só. Por exemplo, quando você vai para Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, foram jogados numa fornalha. Aham. Por quê? Porque não adoraram uma imagem. É. E lá no livro do Apocalipse fala da imagem da besta que não deve ser adorada no tempo do fim. Então essas histórias, ela ilustra algo maior que acontecerá com o povo Está de por Deus vir. antes da volta de Jesus. Nossa. Então é importantíssimo eu É. compreender essas histórias. Com certeza. Uma vez, um pastor chegou na igreja e disse assim, não na igreja adventista, uma determinada igreja, ele disse, eu vou
pregar o pão fresco aqui para vocês. E ele abriu a Bíblia e leu Apocalipse 13, que a besta vai surgir do mar. Ele nunca tinha lido, eu acho, esse texto antes e ele não sabia o que dizer para a igreja. Então ele disse assim: irmãos, é pecado ir no mar tomar banho porque a besta vai sair do mar. São as aberrações que a gente encontra nas interpretações proféticas. Então, a parte histórica e principalmente o capítulo 2 é uma base para eu entender Apocalipse, Daniel 7, 8, 9 até o 12. Claro. É a base, né? Então a gente vai passar nessa série alguns princípios de interpretação profética para você saber como traduzir um texto, como interpretar um texto com a própria Bíblia. Porque não é aquilo que eu acho. Não. A gente tem que entender que a Bíblia base tem bíblica, princípios de claro. interpretações e eu preciso usar esses princípios para poder traduzir corretamente e entender corretamente o Meu assunto Deus, também. gente, Verdade. muito E sério. para saber mais, né, ó, anotem aí. Prestem atenção. O pastor passou todos os recados, Todos. qualquer coisa, pode estar nos chamando ali, que a gente manda Com esse certeza. folderzinho ali Temos que tem a o... arte, né? Isso, aqui, que tem a... E vamos continuar divulgando também, né? Aham, que porque tem a é um arte. evento muito bom. Você não deve perder essa oportunidade por nada. É verdade. Então, assim, pastor, pode É na continuar. Rua Amazonas, 436, bem no centro aqui de Xanxerê, e tem um ponto de localização bem fácil. É na frente da Ecopark. Pronto. Então você chega na frente da Ecopark, tem um banner já na frente ali da igreja, Isso. ali vai ser as reuniões. Tudo gratuito, sem compromisso, sem pagar nada, e tudo que você receber lá vai ser de graça, né? Tudo Amém. gratuito e vai sair abençoado com a palavra, Não, e né? fora o conhecimento, né? É Exato. verdade. Não tem palavras Então, para dizer. Pastor, gostaria muito de agradecer a sua presença, né? Contamos com a tua presença logo mais também. A da sua esposa já está convidadíssima também para estar conosco. Foi uma honra estar Nossa. aqui, conhecer um pouco mais sobre os ensinos de Daniel, entender tudo isso. E com certeza, né, se a gente conseguir, a gente vai estar presente também. Vou esperar vocês ali. Nessa série, que tenho certeza que vai mudar a vida das pessoas. Vão começar, às vezes, quem não entende o que é a volta de Jesus, o que é, porque muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento, né? Tenho certeza que ali, com esse estudo, elas vão abrir essa parte espiritual delas. Amém, E seja amém. muito, muito bem-vindo para uma próxima série nossa, e gratidão, né? Gratidão, porque a bagagem que o senhor tem é imensa para um programa humilde, né? Mas a garantia estará sempre nas nossas orações, porque é Ele quem paga, e é o que a gente diz aqui. Os nossos apoiadores e os nossos convidados, a gente não tem palavras para agradecer, porque nós não temos como retribuir, a não ser o joelho e a oração. Amém. E eu acho que, gente, com tudo isso que nós aprendemos, só te agradecer é muito pouco. Mas que o Senhor venha multiplicar milhões de vezes mais a tua sabedoria, alcançar pessoas, edificar a tua casa com a tua filha, nesse ensino que tu já está preocupado já em falar sobre a palavra com ela, ensinando ela no caminho que deve andar, porque a palavra diz, ensina a teu filho o caminho que deve andar, né? Exato. E ele mesmo se desviando, ele conhece e ele voltará. Porque todos nós temos essa decisão, né? De escolher o errado, cair um pouquinho, mas depois erguer a cabeça e dizer, Senhor, falhei, perdão, estou aqui, eis-me aqui. Então, muito obrigada. Amém. Eu agradeço a oportunidade, para mim foi uma honra e esse programa é muito especial. Continue com esse objetivo, Amém. tá bem? Amanhã eu estou de aniversário. Olha! Completo 50 anos. Parabéns! Cheguei nos 50, né? É verdade. Que Deus te E o presente que eu abençoe. quero de você é estar lá no domingo, participando Coisa conosco lá mais dessa boa, série. Olha só, bem? amém. Deus abençoe a Deus todos nós. abençoe, gente. Que gratidão, que coisa mais boa. Olha aí, ainda um aniversariante em curso. Que coisa mais boa, né, Sheila? É verdade. E nós temos que encerrar, né? Ai, com dor no coração. É sempre assim. Quando Sempre. começa a pegar Com gosto. certeza, hoje a gente ficaria aqui umas 3 horas, né, ouvindo o pastor, Com porque a certeza. palavra dele, ele tem um conhecimento, o jeito dele falar é muito fácil da gente fácil, entender isso. e compreender.
E com a ajuda do Espírito Santo, ainda mais, né? Ainda mais, né? Mas assim, gente, obrigada por vocês se manterem conosco, obrigada por estarem conosco, obrigada por participarem à mesa sempre, toda terça-feira. E terça-feira que vem não será diferente. Estaremos eu, a Sheila, o Espírito Santo, a Chicletinho, mais uma terça com Elas à Mesa.